Olá, esse vídeo faz parte da disciplina Conhecimento Médico 2 e é sobre descrição de dados. O primeiro passo de qualquer análise de dados é fazer uma boa análise descritiva. Pode-se entender descrição de dados como um resumo de dados. Essa descrição pode ser apresentada em gráficos ou tabelas. Aqui estamos nos referindo a pesquisas que são quantitativas. Então, não se trata de uma descrição de um caso ou de uma série de casos. Trata-se de uma pesquisa que observou um número razoável de indivíduos e, a partir desses dados individuais, a descrição de dados consiste em resumir essas informações. Então, agora nós não estamos interessados em descrever as características de um ou outro indivíduo. O que nós queremos é caracterizar o grupo de indivíduos, e por isso é um resumo das informações. E para fazer isso, é essencial que a gente entenda se as variáveis, essas características, são quantitativas ou qualitativas, porque dependendo do tipo de variável, eu descrevo de uma maneira diferente. Quando a variável é qualitativa, é um pouco mais simples. É basicamente frequências. Frequências absolutas, que é o número de observações em cada categoria, ou frequências relativas, que é esse número em relação ao total do grupo. Então, se temos, por exemplo, uma variável que é hipertensão, sim ou não, a frequência absoluta seria o número de indivíduos hipertensos na amostra. A frequência relativa seria em relação ao total. Então, se eu tenho 100 pacientes e eu tenho 50 que são hipertensos, eu tenho 50% de hipertensos, uma prevalência de 50% de hipertensão nesse grupo. A distribuição dos pacientes nas categorias da variável qualitativa pode ser representada por gráficos de setores, também conhecido como gráfico de pizza, ou gráficos de barras. Esses gráficos de barras, a altura representa as frequências que podem ser absolutas ou relativas. Tanto o gráfico de barra como as tabelas de frequências, nós podemos também fazer para variáveis quantitativas discretas, mas que assumem poucos valores. Agora, se a variável é quantitativa e assume muitos valores, não faz sentido fazer uma tabela de frequência. Então, por exemplo, a idade. Eu não vou falar quantos pacientes têm 39 anos, quantos pacientes têm 40, quantos pacientes têm 41. Não faz sentido. Então, em vez disso, a gente resume a informação por medidas de tendência central, basicamente média, mediana e moda. Outras medidas de posição, qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo, e outras medidas de posição que são quartis, percentis, que vamos falar daqui a pouco. E também a gente tem que descrever os dados com relação à variabilidade, né? Falar o intervalo entre o menor e o maior valor. Uma outra medida de variabilidade que é a mais usada é o desvio padrão. Podemos representar também essa distribuição dos dados por meio de gráficos, gráfico de pontos, histograma, box plot. Veremos com mais detalhes cada um deles. A medida de tendência central mais utilizada para resumir dados quantitativos é a média. A média, todo mundo sabe, né? A soma de todos os valores dividido pelo total. Ela leva em conta todos os valores da variável, quer dizer, se eu estou fazendo uma média de idade, eu preciso da idade de cada um dos indivíduos para calcular essa média. Um dos problemas que ela tem é que ela pode ser afetada por valores extremos. Se você tem uma amostra pequena e algum valor muito extremo, ele pode distorcer essa média. Mas ela é o ponto de equilíbrio da distribuição dos dados. Eu vou ter valores acima e abaixo da média, e é a mais utilizada, sem dúvida nenhuma. A outra medida de tendência central muito comum é a mediana. A mediana, ela corresponde ao valor central, é aquele valor que divide os dados ao meio, ou seja, metade da amostra tem valores abaixo da mediana e a outra metade tem valores acima da mediana. Ela tem uma vantagem de ser uma medida resistente, ela é pouco afetada por valores extremos. Por outro lado, ela não utiliza todos os valores observados, ela vai pegar só o valor central ou a média dos dois valores centrais.
Em algumas situações, a mediana pode ser uma melhor representação dos dados do que a média. Vejamos esse exemplo bem simples, em que eu tenho 4 pessoas, a minha variável é idade quantitativa, e nesse grupo tem 3 crianças, uma de 2 anos, outra de 3, outra de 5, e tem também um idoso de 90 anos. Se formos calcular a média, a soma dos valores e dividir por 4, essa média dá 25. 25 anos de idade não reflete esse grupo, que é de 3 crianças e um adulto. Ao passo que, se nós formos calcular a mediana é importante dizer que para fazer o cálculo dela, os dados têm que estar ordenados, e aí eles já estão. Então, no caso aqui, a mediana seria, como é um número par, né? Eu tenho exatamente 2 para cada lado, o valor mediano é a média dos 2 valores centrais, que no caso aí é a média entre 3 e 5, e seria 4. Então, o 4 é uma melhor representação desse grupo do que o 25. E aqui nós podemos ver que esse 25 aqui, essa média, ela está distorcida, né, para cima por causa de um valor extremo, que é essa idade de 90 anos. Outras medidas de posição muito utilizadas são os quartis. Se você entendeu o que é mediana, você consegue entender também o que é quartil. Por quê? Porque o primeiro quartil, ele vai fazer o mesmo papel da mediana, mas na primeira metade dos dados. Então, aqui eu tenho 25% dos dados, ou 1/4, fica abaixo do primeiro quartil e 75% dos dados acima do primeiro quartil. O segundo quartil, ele é a própria mediana. Ele também é conhecido como percentil 50. Então, o primeiro quartil é percentil 25, o segundo quartil, que é a mediana, é o percentil 50. E aí temos o terceiro quartil. O terceiro quartil é aquele que vai deixar 3/4 para baixo e 1/4 para cima. Então, também ele é o percentil 75. Porque 75% dos dados estão abaixo dele e 25% estão acima dele. É importante dizer que, como estamos dividindo o conjunto de dados em 4 partes iguais, nós temos 3 quartis. Se eu quisesse dividir em 2 partes iguais, eu teria só a mediana. Então, assim, o número de medidas de posição que você tem é sempre uma a menos do que a quantidade de partes que você deseja. No caso dos quartis, uma medida também muito utilizada é o intervalo interquartil, que é a distância entre o primeiro e o terceiro quartil. Essa medida vai dar uma ideia da variabilidade dos dados. Ao fornecer esse intervalo, eu tenho uma ideia da variabilidade dos dados. Não é a variabilidade total, mas sim da metade dos dados em torno da medida de tendência central. Pois 50% dos dados estão entre o primeiro e o terceiro quartil. Quando divido em 4 partes, nós temos 3 quartis, mas nós podemos dividir em quantas partes quisermos. Então, essa ideia de medida de posição pode ser estendida para qualquer valor. No caso do quartil, a gente tem o primeiro quartil é o percentil 25, o segundo quartil, que é a mediana, é o percentil 50, mas eu posso ter o percentil 80, o percentil 90, o percentil 95, dependendo do número de parcelas que eu divido a minha amostra, eu tenho uns nomes diferentes. Então, por exemplo, tercis são aqueles valores que dividem os dados em 3 partes. Então, eu tenho só 2 tercis. Quais são eles? O percentil 0,33, né, que deixa 1/3 para baixo e 2/3 para cima, e o percentil 0,67, que deixa 2/3 para baixo e 1/3 para cima. Um exemplo prático de aplicação de percentis é a carteira de vacinação. Então, aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução esperada de um bebê desde o nascimento até 5 anos de idade. Essa linha verde aqui é o percentil 50, que é a mediana, e daí tem outras, né? Percentil 2 e 3,97, né? Então, a gente sabe que acima do 97 ou abaixo do 3 já são valores que fogem um pouco do esperado. O valor esperado é o valor mediano.
A interpretação dos percentis do ponto de vista prático é relativamente simples. Então, por exemplo, se uma mãe chega com um filho no consultório e o médico diz que o peso da criança está no percentil 80, o que significa isso? Significa que 80% das crianças de mesma idade têm o peso abaixo dela. Ou seja, essa criança está gordinha. Se for com relação à altura, se tiver no percentil 10 de altura, significa o quê? Que 90% das crianças de mesma idade têm altura maior que a dessa criança. Ou seja, ela está abaixo da estatura esperada. As medidas de tendência central, média e mediana, não são suficientes para descrever um conjunto de dados. A gente pode ter, por exemplo, dois conjuntos de dados completamente diferentes e que têm média e mediana iguais, né? E a diferença entre eles é o quanto os dados variam. Então, uma medida de dispersão é super importante a gente descrever os dados com relação à variabilidade dos valores individuais. Uma maneira de medir essa variabilidade seria informar o valor mínimo e o valor máximo, né? Então, essa diferença entre valor mínimo e valor máximo chama-se amplitude. A amplitude, assim como a mediana, tem uma desvantagem. Ela ignora a distribuição dos dados, ela não precisa de todos os valores, você pega só o primeiro e o último. Só que se esse último ou o primeiro for um valor muito extremo, ela pode dar uma ideia errada sobre a variabilidade dos dados. Nesse caso, seria uma variabilidade muito maior. Nesse exemplo, se formos olhar para essas duas amostras, olhando só a amplitude, nós diríamos que a amostra 2 tem menor variabilidade do que a amostra 1, porque sua amplitude é 20, enquanto na amostra 1 a amplitude é 40. Agora, vamos olhar esse outro exemplo. São duas amostras, amostra 1 e 2, e que com a mesma amplitude, ou seja, ambas têm amplitude de 10. Então, como que a gente sabe em qual dessas duas a variabilidade é maior? Nós vemos aqui que a amostra 1, ela tem valores mais diferentes. A amostra 2, o que está dentro aqui do sanduíche, entre o mínimo e o máximo, é um valor que se repete. Então, intuitivamente, nós vemos que essa amostra 2 varia menos que a amostra 1. Esse exemplo aí é só para a gente concluir que a amplitude pode não ser uma boa medida de variabilidade, porque ela considera só os extremos. Então, a gente teria que encontrar uma medida de variabilidade que levasse em conta todos os valores, assim como a média faz. Mas, porém, é outro conceito. Média é uma medida de tendência central. Aqui a gente precisa descrever não onde os dados se concentram, mas como eles variam ao redor dessa medida de tendência central. A amplitude não é a medida de variabilidade mais comum. A medida mais utilizada é o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Ele é uma medida de variabilidade dos dados individuais em relação à média. O cálculo do desvio padrão vai levar em conta todos os valores e ele é baseado nas distâncias entre os valores individuais e a média. Outra medida de variabilidade é a variância. A variância é o quadrado do desvio padrão, ou o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Para quem estava sentindo falta de um pouco de fórmula, tem aí a representação de variância e desvio padrão amostral da amostra. O que eu tenho aqui na variância é o quê? É a soma, né? Esse mzinho deitado é a somatória dos valores individuais, então esse xi é o valor individual menos a média da amostra. Essas diferenças são elevadas ao quadrado, porque não importa se está abaixo da média ou acima da média, mas e sim o quanto se distancia. Se isso aqui não fosse elevado ao quadrado, nós teríamos uma soma igual a zero, porque como a média é um valor, um ponto de equilíbrio dos dados, e necessariamente eu tenho valores abaixo e acima da média, os valores positivos e negativos se anulariam. E aí, então, eu pego na variância essa soma, essa quantidade, né, dessas distâncias ao quadrado e divido por n-1. O desvio padrão é a raiz quadrada disso. Mas
Aqui nós não precisamos pensar nas fórmulas. O mais importante é saber que o desvio padrão é uma medida de variabilidade dos dados individuais em relação à média. Mas como saber se um desvio padrão é grande ou é pequeno? Se o grupo é muito homogêneo, no sentido de terem valores muito parecidos, ou heterogêneo, valores muito diferentes? Uma maneira de olhar isso é olhar o desvio padrão em relação à média, né? Fazer essa comparação. O que se pode fazer também para avaliar a homogeneidade ou heterogeneidade de um conjunto de valores é calcular o coeficiente de variação, que nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média. Então, aí nós temos como olhar o desvio padrão e dizer, olha, ele representa 30% da média, 80% da média. O que nós esperamos é que o desvio padrão ele seja menor que a média. Um desvio padrão igual à média ou maior que a média pode expressar uma amostra muito heterogênea, quer dizer, uma grande dispersão dos valores. O coeficiente de variação ele pode ser usado também para comparar a variabilidade de dois conjuntos de dados sem que eles estejam na mesma unidade de medida. Por exemplo, aqui eu tenho a variável idade, né, em dois grupos de pessoas, um é de alunos de graduação, o outro é de alunos de pós-graduação. Então, tem aí a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Nesse exemplo, nós vemos que a variabilidade dos alunos de graduação em relação à idade, ela é muito menor do que os alunos da pós-graduação. Então, a gente tem 9% e 30%. Ou seja, o grupo de alunos de graduação é muito mais homogêneo em relação à idade do que os alunos de pós-graduação. Então, essa foi uma breve descrição das medidas resumo mais utilizadas. Os livros de estatística básica trazem isso com maiores detalhes, os cálculos e também muitos exemplos, e facilita muito a compreensão. Para finalizar, eu queria deixar algumas perguntas sobre esse assunto e que são importantes para a gente pensar. Primeiro, quais as vantagens e desvantagens da média e da mediana? Quando que a gente utiliza uma e quando a gente utiliza outra? Faz sentido comparar a média com a mediana? Por quê? O que significa isso? O que essa informação nos fornece? É suficiente descrever um conjunto de dados só usando a média ou só a mediana? A gente já viu que não. É importante informar a variabilidade dos dados e não só as medidas de tendência central. Qual a medida de dispersão mais utilizada, né? Por que é mais utilizada? O que ela significa? Como saber se um grupo é relativamente homogêneo ou heterogêneo? A gente pode pensar em variabilidade quando a variável é qualitativa? Então, são essas perguntas que nós veremos durante as próximas aulas. Obrigado e até a próxima!